tema é o mesmo, tá? Recursos naturais e gestão do território. Esse tema aí ele vai até o final do ano. O que vai mudar são os subtemas aqui, tá? Então, no primeiro momento, a gente viu a placa sul-americana e o modelado do relevo brasileiro. Na aula, isso lá no dia 1, dia 1º de outubro. Na aula passada, semana passada, a gente viu aqui os domínios morfoclimáticos e hoje nós iremos ver as bacias hidrográficas, tá? Então, será a nossa terceira aula, a nossa terceira aula do 4º bimestre. Vamos dar prosseguimento aí, tá? Muito bem. Então, habilidade. Temos aqui a habilidade, é a mesma da aula passada, ler, interpretar, comparar mapas dos diversos domínios morfoclimáticos, só que agora a gente vai focar as bacias hidrográficas. Então, a gente vai ler, interpretar, comparar os mapas das bacias hidrográficas. Então, aí, vamos começar com o conceito, tá? Como se de costume, a gente vai para os conceitos, depois a gente vai trabalhando toda a aula aí, tá bom? Olha os momentos aqui, ó. A gente vai no conceito, depois a gente vai nas principais bacias hidrográficas do Brasil, depois a gente estuda a caracterização das bacias brasileiras, né? Vamos caracterizar elas, vamos contextualizar tudo isso, e depois a gente fala da importância, né, no final. Então, conceitos, vamos lá. A bacia, basicamente, é o seguinte, ó, bacia hidrográfica é o conjunto de rios. Conjunto de rios. Mas é um conjunto de rios qualquer? Não, não é bem assim, né? Então, um conjunto de rios de uma determinada área que circula vertente abaixo. Quando eu falo vertente abaixo, ó, ladeira abaixo, tá bom? Por quê? Ação da gravidade, né? Essa água vai circular no sentido descendente, convergindo aí para a região mais baixa possível, e é lá que vai estar, inclusive, um rio principal, onde vai receber esse volume de água dessa determinada área que nós estamos analisando. Então, o que é uma bacia? É uma área que tem um conjunto de rios. Essa é a definição mais simples possível que vocês podem ter do que é uma bacia hidrográfica, tá bom? Então, tá aí a nossa primeira definição. Vamos, então, analisar as principais bacias hidrográficas do Brasil. Como que elas estão aí, quais são elas no primeiro momento, tá bom? Tá aqui, ó. Bacia hidrográfica amazônica. Essa aqui não precisa nem falar que é importante, né? Todas são, mas essa daqui ganha um destaque por se localizar na região amazônica. Bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, e esse dueto aqui, ó, vocês vão ver falar sempre, em diversas circunstâncias, Tocantins-Araguaia, tá? Bacia hidrográfica de São Francisco, eu não preciso nem falar, até porque o ano passado, né, nós fizemos um trabalho sobre rios, lembra lá do Rio São Francisco, do Aprender Sempre, né, que vocês gostaram lá, tal. Então, a gente explorou bastante o Rio São Francisco, né? Bacia Platina, e aqui eu quero que vocês tomem cuidado, porque Bacia Platina, na verdade, são 3 bacias, tá? É a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Uruguai. Tá? Todas elas juntas, 3 juntas, é chamada de Bacia Platina. Não é porque tem a Bacia do Paraguai que vai ficar no Paraguai, viu, gente? Parte dela está no Brasil, assim como do Uruguai também. Bacia hidrográfica Parnaíba, ó, cuidado, Parnaíba, tá? Não vai confundir com Paranaíba e nem Paraíba, tá? Isso aqui, ó, inclusive, eu andei vendo algumas questões de vestibular aí, sobre essa questão das bacias hidrográficas, e tinha umas pegadinhas com relação a essa palavra. Tome cuidado. Bacia hidrográfica do Parnaíba. Bacia hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Bacia do Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e o Atlântico Sul. Nossa, professor, vou ter que decorar tudo isso aí? Não, gente, o mais importante do que decorar é vocês saberem a importância, o que é, né? E a importância de uma bacia. Por que elas foram criadas nesse sentido de unidade, né? A unidade é bacia tal. Por que foi criado? Então, o mais importante é isso, do que saber quantas existem, né? Quais os nomes de cada uma. Mas para adiantar, né? São 12, tá? Se vocês contarem aqui a do Paraná, Paraguai e Uruguai, o total aqui dá 12 bacias, por lei, tá? Por lei são 12 bacias hidrográficas que existem no Brasil. Tá, agora que já sabemos que são 12, já vimos o nome, vamos dar uma olhadinha aí na espacialização, né, dessas bacias. Onde é que elas estão, como que elas estão distribuídas pelo território brasileiro? Elas estão distribuídas da seguinte forma.
Olha que beleza, hein? Que beleza. Olha aí esse mapa bonito aqui, ó. Né? Quem aí lembra do conteúdo do ano passado? O ano passado, cartografia lá, primeiro bimestre do ano passado. Ei, pessoal, não lembro nem o que comi hoje de manhã. Pois é, gente, isso aqui é um mapa. Que tipo de mapa é esse aqui, ó? Né? Mapa qualitativo, né? Eu estou usando cores diferenciadas para separar as diversas bacias aí, tá bom? Então, vou dar um zoom aqui para a gente trabalhar melhor essa imagem aqui. Olha aqui, ó, bacia amazônica, região, óbvio, da Amazonas, né? Região amazônica. Bacia do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, olha que importante. Olha a bacia do Paraná. Essa daqui é importantíssima porque a gente está dentro dela, né? Nós, aqui em Rio Claro. Bacia do Paraná, pega toda essa área aqui. E ela até abrange um pouco aqui a região do Paraguai também, tá? Paraguai é um pouquinho da Argentina. Então, aqui é a espacialização das bacias brasileiras, todas elas, as 12 bacias. Vamos ver, então, a gente viu quantas são, o nome de cada uma e a espacialização delas. Vamos dar uma olhadinha agora na estrutura de uma bacia. Como é uma bacia? Se a gente fala assim, ó, pessoal, mostra como é uma bacia hidrográfica. Muito bem, então tá aqui, pediram, eu vou atender vocês. Tá aqui a bacia hidrográfica, olha que beleza. Perceba o seguinte, nós temos duas bacias aqui nessa figura. A bacia 1 e a bacia 2, né? O que determina que esta área aqui é uma bacia e essa outra aqui é uma outra bacia? O relevo, né? Essa área, por exemplo, essa área aqui não tem contato com essa outra em termos de deslocamento de água, se é que podemos dizer assim, né? De fluxo de água, né? Pode ver que quando chove em cima dessa região, a precipitação, né, a chuva, parte vai escoar para um lado, parte da água vai escoar para o outro lado, tá? Então, temos aqui duas bacias diferentes. E perceba o seguinte, que essas bacias têm alguns elementos que é importante saber. A nascente, então, se a gente está falando do rio, né? Aqui a bacia é uma área, um conjunto de rios. Então, temos aqui uma nascente, sempre, né? Vamos ter aqui um curso de água principal, portanto, ele é mais largo, né? O leito do rio ele é mais largo. E vocês vão perceber que tem vários outros rios aí menores que vai acabar assim desaguando, né? Alimentando o rio principal. Esses pequenos rios são chamados de afluentes. Então, temos aí os elementos nascente, os afluentes, né? Temos aqui o leito principal, que é o curso principal do rio. E normalmente, né? As bacias têm nome, vocês viram que as bacias têm nome, e ela vai levar o nome do rio principal. Bom, isso aí também vocês já sabem, porque foi trabalhado um pouquinho no ano passado. E aqui, o final do rio é chamado de foz, tá? Finalzinho do rio, quando o rio chega lá no oceano, é chamado de foz, foz do rio. Então, percebam que existem alguns elementos, tá? Dentro de uma bacia. Outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês, existe um relevo aqui mais elevado, que está dividindo essa bacia dessa. Esse relevo aqui, ele, quando se está falando de bacias hidrográficas, né, tem um nome especial. É chamado de divisor de águas. Divisor de águas. E aí, esse nome faz todo sentido, né? Faz sentido porque ele vai dividir, né, acaba dividindo duas bacias. Quando há precipitação, a chuva cai, essa água vai escoar para um lado e para o outro. E se não tiver contato, né, se esse rio não tiver ligado com esse, nenhum rio tiver ligado aqui um com o outro, então temos duas bacias diferentes, tá? Então, temos aí a circunstância, uma estrutura de uma bacia. Aqui tem uma figura simplificada de uma bacia hidrográfica, tá? Uma área onde há um conjunto de rios. Tá. Então, ó, vamos ver as principais características aí de uma bacia. As bacias são formadas por um rio principal e seus afluentes. Tá, beleza. Em geral, várias bacias pelo mundo possuem apenas um regime de alimentação de seus rios. O que é um regime de alimentação? É o que vai alimentar os rios, né? O que alimenta um rio? O regime normalmente é pluvial, chuvas. As chuvas é que alimentam os rios. Se não chover, se parar de chover, não tem mais rios, tá? Não vai ter mais rios. Então, o que alimenta esses rios e, portanto, a bacia são as chuvas. Mas, contudo, porém, entretanto, nem sempre é assim. Existe aí também a possibilidade de uma bacia ser abastecida com água de degelo.
degelo de uma região, uma montanha, né? Temos lá uma montanha com neve, e aí, no verão, esse gelo derrete, né? E aí desce morro abaixo, favorecendo o aparecimento de rios, cursos d'água, né, e rios. E aí, essa região vai ser abastecida com água do degelo de uma região que estava ali com neve, né? É chamado de regime nival. Regime pluvial, chuva. Regime nival, de neve, né? Então, temos essa possibilidade. Além disso, as bacias podem ser mistas, pode ser os dois. Pode ser abastecida por chuva e também por neve, né? Derretimento lá da neve. Então, temos essas possibilidades aí. Assim, nossa, professor, mas por que você está trazendo essa ideia aí? Não está discutindo as bacias hidrográficas do Brasil, né? Gente, porque também tem uma bacia hidrográfica no Brasil aí, o regime é misto. Vocês sabiam disso? Dentro do Brasil. Mas como assim só tem neve? É, a parte da água dessa bacia aí vem de degelo de neve, tá? Calma, segura aí que eu já vou mostrar para você que bacia que é essa, que é alimentada, além de chuva, alimentada pelo degelo de neve também, né? Vai pensando aí, qual poderia ser. Uma ossa hidrográfica é delimitada pelo relevo, né? Então, assim, o relevo é que vai dizer uma determinada área que vai ali concentrar os cursos d'águas, né? As bacias podem desaguar no mar. Atenção, hein? A bacia pode desaguar no mar, no subsolo ou em lagos. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma bacia hidrográfica lá, X, né? Aí as águas estão ali, né? Os afluentes jogam água para o rio principal joga essa água no oceano, vai parar no oceano. Tá, beleza. Então, é um tipo. Outra bacia. Esse rio, existe um conjunto de rios, e a água desse rio, ele acaba infiltrando, não chega ao oceano, ele acaba infiltrando no subsolo e ali mesmo ele, né, vai depositando toda a sua água. Também é possível. E uma terceira possibilidade é quando essa água chega no lago. E aí o mais famoso, né, desse tipo de bacia é o que vocês conhecem como Mar Morto. O Mar Morto, que na verdade não é um mar, né, é um lago, né? Existe uma bacia hidrográfica lá composta principalmente pelo Rio Jordão, lá no Oriente Médio, entre a Jordânia, né, entre Israel e a Jordânia. Existe aí essa bacia hidrográfica e ele acaba parando o rio termina no lago, que ele chama de Mar Morto, tá? Então, existe a possibilidade assim também, de forma bem geral. Vimos as características de uma bacia. Como ela é alimentada, o que delimita, no caso, é o relevo, e aí elas podem desaguar no mar, no subsolo e em lagoas. Vamos ver agora os tipos de bacias hidrográficas. Elas podem ser classificadas em tipos também, tá? Então, temos aqui os tipos de bacia. Olha que nome bonito, hein? Exorreicas, olha que bacia. Exorreicas são aquelas bacias que as águas escoam diretamente para o mar. Então, você já sabe, opa, foi para o mar, exorreica, tá? Então, são as mais comuns. Tem no Brasil, é quando as águas de uma determinada bacia, elas acabam parando no mar. Temos aí as endorreicas, são aquelas em que as águas desaguam em lagos, lagoas, né? Ou em algum mar, chama de mar fechado, né? Na verdade, são lagos, e aí elas não param no oceano. Então, né, para fora, e endo para dentro, tá? Não vai para o oceano. Tem também o tipo chamado arreicas. Esse A tem o sentido de negação, né? De negação. São aquelas bacias onde as águas não se direcionam a lugar nenhum específico, perdendo-se no meio do caminho, podendo evaporar ou infiltrar-se no solo. Então, temos algumas situações aqui no Brasil também assim, mas é mais difícil, né? Na África também é bastante comum, né? Os rios, eles se formam durante os períodos de chuva, mas nos períodos de seca ele seca, tá? Porque ele acaba infiltrando e evaporando também. Então, às vezes o rio não chega nem ao oceano, no meio do caminho ele desaparece, tá? Então, são as bacias arreicas. E temos, por último aqui, as criptorreicas. Nossa, professor, que nomes esquisitos. Bom, vocês estão dominando bem o latim e o grego aí, né? Eu não preciso nem explicar o que significa, né? Porque isso aqui é latim e grego, né? Endo, exo e cripto é grego. Cripto significa escondido, tá? Escondido. Então, são bacias que se direcionam ao interior da Terra.
alimentando assim lagos, cavernas, grutas e rios subterrâneos. Então, temos a seguinte situação: existem rios, portanto, bacias, né, que é o conjunto de rios, que eles acabam chegando a uma determinada fissura na rocha, no solo, e ele meio que a água simplesmente infiltra no solo. E o rio acaba ali, acaba. É chamado de sumidouros. Sumidouros, o rio está no seu leito, de repente ele encontra uma fenda no chão e ele vai para o subsolo. Às vezes formando rios subterrâneos, né? Dando origem a grutas, nessas situações aí, tá? Então, são as criptorreikas. Tá, beleza. Então, temos essas situações, essas classificações aí de tipos de bacias hidrográficas. Novamente, tá? Não se preocupe com a questão do gravar os nomes. O importante é vocês saberem a dinâmica, que às vezes o rio, essas águas do rio podem parar no oceano, às vezes pode parar no lago, e às vezes pode infiltrar no subsolo. Isso é que é importante, tá? Muito bem. Então, avançando aqui, nós temos a seguinte situação. Vamos ver a caracterização agora das bacias brasileiras, tá? De como são, como que são as bacias brasileiras, que a gente sabe que cada bacia tem sua característica própria, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, como é que estão, como é que está caracterizada cada uma delas. Temos aqui, ó, as bacias hidrográficas do Brasil são extensas e formadas por rios caudalosos. Então, olha uma característica importante. O Brasil, primeiro, o Brasil é um país, né, digamos, continental, enorme, né? Quinto maior país em extensão territorial no mundo. Então, as nossas bacias, e devido ao relevo também, temos, então, grandes bacias muito extensas. E os rios, devido aí à localização do Brasil, ao tipo de clima, chove bastante. Então, temos aí rios caudalosos, são aqueles rios, né, bem largos, né, com um volume grande de água, fazendo com que o país possua a maior reserva de água doce potável do planeta. O Brasil é número 1 em potência mundial em água. Isso é bom ou é ruim? É complicado responder, né? Porque a gente sabe que esse século agora, a questão da crise hídrica vai ser complicado. Já existe muitos lugares que estão com crise hídrica, tá? Falta da água, água potável. E o Brasil, dentro desse cenário mundial, vão crescer muitos olhos para cima do Brasil. E o Brasil vai ter que saber lidar com essa situação, porque ele vai entrar nesse jogo geopolítico mundial, assim como os países do Oriente Médio hoje estão na mira das principais potências mundiais com relação ao petróleo, tá? Então, o século aqui que passou é o século do petróleo, e esse século vai ser o século da água. Então, vai ter muitas disputas aí, conflitos, inclusive, por questões hídricas, tá? Então, é um assunto muito recorrente, é importante estar de olho na questão de questões de vestibular aí, tá? Então, ó, pelo território brasileiro, ocorre o escoamento de 12 a 15% da água superficial, estou falando das águas superficiais, tá? Que existe na Terra. Então, gente, é o que eu falei, o Brasil é uma superpotência mundial em água aí, tá? Todo esse volume de água se divide em 12 bacias hidrográficas, tá? Como eu disse, criadas por lei. A maior bacia hidrográfica do mundo está localizada na região amazônica, portanto, é a bacia amazônica, né? Sendo que 65% da sua área pertence ao Brasil. Então, é importante ressaltar, a bacia hidrográfica amazônica, ela não é só do Brasil, tá? Ela se espalha, ela é maior, se espalha para outros países ali que estão naquela região, como o Peru, como a Bolívia, Colômbia, Venezuela, tá? Só que 65% de toda essa bacia está dentro do território brasileiro, né? É mais ou menos a mesma porcentagem da questão da floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, ela espraia para além das fronteiras do Brasil e também estão presentes nos outros países. Então, olha só, no sistema hídrico, nosso sistema hídrico, né, é proveniente de 3 áreas. Então, de onde vem essa água aí, né, que vão dar essa dinâmica, a formação dessas bacias?
Eu gostaria de destacar aqui 3 elementos que vão meio que direcionar essas águas. Por que o rio corre nessa direção e não naquela? Né? Isso tem a ver com o relevo, tem a ver com o relevo, de como é a superfície. A superfície é que vai ditar a direção dos fluxos de água, portanto, dos rios, e assim, consequentemente, das bacias, tá? Então, temos aqui, ó, 3 elementos importantes. O Planalto das Guianas, então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? O Planalto das Guianas se localiza nessa região aqui de Roraima, tá? Então, temos aqui um planalto, portanto, se há uma região alta aqui, essa água tende a escorrer para essa direção ao sul aqui, ó, tá? Então, direção ao sul, e aí é mais um elemento importante para formar aqui a bacia amazônica, ó. Né? O rio Príncipe, Rio Amazonas está passando aqui. Então, existe uma área alta aqui. Então, toda chuva que cai nessa região vai escorrer para cá, tá? Para essa direção. Então, é um fator que determina a formação dessa bacia. Voltando lá. Eita, aqui. Aqui, ó. Que concentra as nascentes dos afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas. É como eu mostrei para vocês, né? Essa margem de cima aqui, ó, aqui está o Rio Amazonas, essa é a margem esquerda, aqui está acima do rio. E aqui é a margem direita, porque o rio corre da esquerda para a direita, né? Então o rio está nesse sentido aqui, ó, indo nessa direção, da esquerda para a direita. Então aqui é a margem esquerda, embaixo do rio é a margem direita, tá? Então é um importante elemento aí. O outro que eu queria mostrar para vocês é o Planalto Central do Brasil. Planalto Central brasileiro. Com os rios da Bacia Platina, a Bacia do São Francisco, além dos rios da margem direita do Amazonas, ou seja, esse planalto aqui, gente, está no centro do território brasileiro, ele meio que direciona também aí a direção dos rios, né? Direcionar a direção é complicado, né? Mas ele meio que determina para que direção os rios vão seguir. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, né? O Planalto Central brasileiro, é essa região central aqui, ó. Então, se essa região é mais alta, né, mais elevada, então as águas vão correr para essa direção, bacia amazônica. Para essa direção aqui, Rio São Francisco. E para essa outra direção, a bacia Platina e a bacia do Paraná, tá? Então, temos aqui um planalto, Planalto Central, e aí vamos ver qual é o terceiro, que é a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes aqui, ó. Cordilheira dos Andes também é importante, né, porque ele está diretamente associado à nascente do Rio Amazonas. Sabiam disso? O Rio Amazonas nasce lá na Cordilheira dos Andes. Olha que interessante. Interessante, né? Então, o rio que está vindo aqui, ó, o Rio Amazonas, na verdade, ele nasce na Cordilheira, na região do Peru, tá? E aí, por que eu tinha falado que existe uma bacia no Brasil que tem um regime misto? É tanto de chuva quanto do degelo. Por quê? Porque a Cordilheira dos Andes aqui, ó, tem muitas montanhas, montanhas com picos nevados. Daí, no verão, parte dessa neve derrete, se não praticamente tudo, né? E aí, essa neve, essa água, ela acaba dando origem, né, e alimentando os rios, que inclusive o Rio Amazonas, nasce fora do Brasil, na região do Peru, na região da Cordilheira dos Andes, no Peru, tá? Então, tá aí, então, a importância de sabermos que existem esses elementos que acabam condicionando, estamos aqui, né? Estavam condicionando a formação das bacias brasileiras. Tudo bem? Então, relevo é muito importante na condução das bacias. Tá, então, vamos agora falar um pouquinho da contextualização. Vamos contextualizar esse assunto para não ficar assim muito teórico, muito solto, né? Vamos colocar para a nossa realidade. Aqui, ó. A pergunta que eu faço para vocês. Em que bacia hidrográfica nós estamos? Em que bacia hidrográfica nós estamos? Né? Já que estamos falando de bacia hidrográfica, a gente tem que situar dentro dessa ideia, né? Desse assunto. Então, olha lá, vem com a gente aqui, ó. Temos aqui uma sequência de figuras, tá? Então, são escalas diferentes. Vamos primeiramente aqui, ó, né? Bom, vocês sabem que o estado de São Paulo, né, está localizado nessa região aqui, nessa região. A nossa cidade está no meio, praticamente no meio do estado de São Paulo. Então, nós estamos aí dentro da bacia do Paraná. Essa é a nossa bacia aqui. Tá. Mas acontece que essa bacia do Paraná, assim como as outras, Amazônica, Tocantins, Araguaia,
a do São Francisco, ela tem, digamos assim, subdivisões. Tem subdivisões. Porque isso aí facilita a questão da administração, de como deve se cuidar, planejamento, né? Então, ela existe subdivisões dentro das bacias. Então, eu vou ampliar para vocês aqui, ó, essa bacia do Paraná, porque é o que interessa para a gente aqui agora, dentro dessa contextualização, é a bacia do Paraná. Então, olha aqui a bacia do Paraná, destacada, tá? Essa que está com a cor aqui, ó. Essa é a bacia. Percebam que pega parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Tá? Tem um pedacinho aqui de Santa Catarina. Então, aqui dentro existem as subdivisões. Podem ver aqui, ó, dentro da bacia do Paraná tem uma bacia chamada Paranaíba. Tá? Não vai confundir com bacia do Parnaíba. Essa é do Paranaíba. A bacia do Rio Grande, né? Tem aqui, ó, Rio Grande. Então, esse é o principal rio, dá nome a essa bacia. A bacia aqui do Paranapanema, porque nós temos o rio Paranapanema, né? E temos a bacia também do Paraná, propriamente dita, né? Esse trecho aqui também é chamado de bacia do Paraná, tá? Passando aqui o rio principal, o rio Paraná. E o rio Iguaçu está aqui, divisa aí do Paraná com Santa Catarina, né? Temos a bacia do Iguaçu. E a bacia do Tietê. Bacia do Tietê. Então, dentro da bacia do Paraná, nós nos localizamos dentro da bacia do Tietê. Tá aqui, ó. Bacia do Tietê. Todos já viram falar do Rio Tietê, né? Famoso Rio Tietê. Esgotão de São Paulo, né? Esgotão a céu aberto. Quem aqui já teve, né, o prazer ou o desprazer, né, de presenciar esse rio lá em São Paulo, Rio Tietê? Fedido, né? Esse cheiro maravilhoso, né, Sor? Nossa Senhora, não só arde o nariz, como arde os olhos. Parece que sai um gás daquele rio lá, quem tá perto, né? Eu pegava muito trem nas estações que era paralela ao rio, né? Ali na época do cursinho lá e tal. E aí, né, aquele cheiro forte, e quando era o inverno, né, meio do ano, o rio ficava baixo, né, concentrado, ficava aquela concentração, aquela lodo, né, que nem água era aquilo, né? E aí saia aqueles vapores assim que intoxicavam qualquer um. Então, é um rio muito sujo, quando passa dentro da cidade de São Paulo, né? E as cidades aqui em volta. Mas a nascente dele, que é lá no município de Salesópolis, é limpo. É um rio limpo, né? E aí, ele nasce nessa região aqui, passa pela capital e vem em direção ao interior, né? Passa em direção ao interior. Vocês devem conhecer as cidades por onde ele passa aqui perto, né? Então, ó, ele vai em direção ao interior e aqui mais pro interiorzão aqui, ele fica limpo de novo. Tem até peixe, o pessoal pesca, né? Então, Barra Bonita, por exemplo, né, Sor? Barra Bonita, né? Isso, eu estava tentando lembrar esse nome aí, né? Barra Bonita, é isso. Ele passa por ali também, a própria cidade chamada Tietê também, né? E aí, ele acaba ficando limpo porque a sujeira acaba diluindo, né? E ele vai recebendo água dos outros afluentes, o que acaba aumentando a largura dele e fica com muito mais água. E a sujeira está lá presente, mas está diluída, então fica menos poluído, né? Então, gente, essa é a bacia que nós nos localizamos. Agora, professor, onde? Que lugar dentro dessa bacia? Então, vamos fazer um recorte, vamos ampliar essa bacia hidrográfica do Tietê, porque a bacia do Tietê também tem subdivisões. Mas, eu queria mostrar antes disso, eu queria mostrar para vocês todas as bacias que tem dentro do estado de São Paulo. Eu vou selecionar só o estado de São Paulo agora, tá? Para a gente ver como é que está organizado o nosso estado em termos de bacias. Olha que interessante, ó. Então, temos aqui vários, ó, Alto Paranapanema. Lembra que tudo isso aqui é do Paranapanema, né? Então, ele recebe médio, baixo, alto Paranapanema. A do Tietê, alto Tietê, porque é alto, porque é aqui que nasce. O rio nasce aqui e escorre em direção ao interior. Então, aqui é alto. Alto Tietê, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Tietê, Jacaré, Tietê, Batalha e Baixo Tietê. Já está chegando lá no rio aqui, no Rio Paraguai, que está passando aqui, tá? Então, percebam que a nossa bacia do Tietê é esse conjunto aqui, ó. São essas bacias aqui que pertencem ao Tietê, tá? E aí, dentro da bacia do Tietê, onde é que está Rio Claro? Rio Claro está em qual bacia, então? Será que está nessa daqui, ó? Tietê, Sorocaba, Tietê, Jacaré, né? Piracicaba, Capivari, Jundiaí? Então, o município de Rio Claro está dentro da bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nossa, professor, quer dizer que essa bacia aí recebe o nome de 3 rios? Gente, porque os 3 rios são muito importantes. Então,
Tem mais, né? Mas esses três aí acabam se destacando e aí acaba recebendo, dando nome a essa bacia, os três rios. Tá. Então, ó, deixa eu ampliar a nossa bacia aqui, ó, chamada também de PCJ. Nunca esqueça isso aqui, viu? PCJ, bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí. Tá aqui as três, ó, chamado de subbacias. Bacia do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí. Essas três aqui dão o nome à bacia toda. E aí a gente pensa, nossa, mas não acaba essas divisões, não é? Pois é, gente, divisão atrás de divisão. Lembra que a gente está tentando chegar em Rio Claro, tá? E eu pergunto para vocês, onde é que está o município de Rio Claro dentro da bacia do PCJ, né? Rio Claro, onde é que está? Como vocês acham? Dá um chute aí, vai. Vai pela lógica. De que vocês já conhecem? Aí tá aí na região só da Piracicaba? Essa bacia aqui é uma bacia chamada PCJ, que passa o rio Piracicaba, vários outros rios, e tem vários municípios aqui. Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa, tem vários municípios. Em qual trecho aqui, ó, em qual bacia dessa vocês acham que está Rio Claro? O município de Rio Claro. Qual rio que vocês... Corumbataí? Isso, Corumbataí. Eu já ia perguntar qual é o rio que vocês mais ouvem falar, que é daqui da nossa região, que é muito importante, né? É o Corumbataí. Então, o Rio Claro está aqui, ó, nessa subbacia chamada Bacia do Corumbataí. Por quê? Porque dentro dessa área, pode ver que é uma região, uma área. Dentro dessa área, o principal rio é esse aqui, ó, é o Rio Corumbataí, tá? O Rio Corumbataí, ele nasce aqui nessa região, corta essa área aqui e deságua, ó, ele é um afluente, na verdade, do Rio Piracicaba, que é maior. O Rio Piracicaba é maior do que o Corumbataí. Então, ele nasce aqui, passa por essa região e deságua no Piracicaba. Tanto é que, quando ele encontra o Piracicaba, termina o território ali da subbacia do Corumbataí, tá? Beleza, mas vocês querem ver exatamente aqui, ó, onde é que nós estamos aí dentro? Então, vamos lá. Está aqui a bacia do Corumbataí mais ampliada, tá? Então, aqui dá para ver perfeito aqui, ó, o rio Corumbataí, é esse aqui maior, tá? Ele vem aqui e chega até o rio Piracicaba. Esse outro rio também, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de Passa Cinco. Já ouviram falar? Rio Passa Cinco, o pessoal vai nadar lá, né, pescar. Rio Passa Cinco, ele acaba chegando aqui no rio Corumbataí. E esse aqui, ó, deixa eu mostrar para você esse rio aqui, ó. Vocês conhecem o nome desse rio? Olha aqui. Tá Não, sem nome, mas vocês sabem o nome dele? não. É o Ribeirão Claro. É o nosso Ribeirão Claro, né? Então, o Ribeirão Claro, olha, esse aqui, ele encontra nessa região aqui o rio Corumbataí. Lá na usina de Corumbataí, é onde eles se encontram, tá? O Ribeirão Claro com o Rio Corumbataí, tá? Então, aqui está a cidade, o município de Rio Claro, tá aqui o nosso centro da cidade, né? Esse trecho aqui, ó, é onde o rio passa pelo Horto, e aí tá pertinho do Marciano, né? Quando a gente vai fazer o Agita Galera lá, né? Sai da escola marciana e vai caminhando, aquela caminhada boa, né? Vocês suam lá, tal, lá, e a gente passa, atravessa um rio, uma ponte, né? Tem um rio atravessando ali. Então, esse aqui é o Ribeirão Claro, né? A gente ultrapassa ele ali, tá? Então, essa aqui é a nossa contextualização, onde nós estamos. Então, olha só, estamos na bacia do Corumbataí, que pertence à PCJ, que pertence à bacia do Tietê, que pertence à bacia do Paraná, tá? Dentro aí das maiores. Eu fui da menor para a maior, tá? Então, essa é a nossa situação. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Essa é a nossa situação aí dentro da bacia de um geral aqui, essa que eu queria mostrar, aqui dentro da bacia do Paraná. Tá? Então, avançando aí, para a gente ver, então, por que foram criadas essas bacias, qual que é a importância delas, né? Então, olha aqui, presta atenção aí, que essa parte é extremamente importante. No Brasil, a Lei Federal 9.433 de 1997, né? Todos vocês já tinham nascido, né? Instituiu a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implantação da PNRH, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então,
Por que que se criou essas bacias hidrográficas? Gente, porque fica mais fácil administrar o recurso natural, no caso aí, um recurso hídrico. O recurso hídrico é um recurso natural. E qual que é o tema da nossa aula? Não são recursos naturais? E a gestão aí do território? Então está dentro desse assunto, né? Então, ela foi criada por lei para gerenciar a água. A água é um fator importantíssimo para a vida. Sem vida, não existe água, tá? Então, criou-se essa política, essa lei, para proteger e administrar melhor esse recurso que é muito valioso, embora a população, né, os governantes, aí às vezes não dão muita importância. Isso significa que ela é um elemento essencial para o planejamento, né? Essa lei, essa questão aí dessa unidade, né? Ou seja, é a partir dos dados de cada bacia é que se toma as decisões administrativas, ou seja, é a partir de como é essa bacia que os governos, as prefeituras vão tomar medidas aí para ou utilizar a água, né? Ou para fazer irrigação, ou para uso da população, ou para despoluição, né? Então, tudo isso é feito com base na característica de cada bacia, tá? A função de uma bacia hidrográfica é determinada pelo uso que é feito de suas águas, ou seja, as bacias têm função, uma função pública, tá? As águas dos rios têm uma função pública. A primeira delas aí consiste no abastecimento, abastecer a população, né? Precisa de água nas cidades, né? E no campo também. Outro fator importante é a questão da irrigação, né? A irrigação, a questão da agricultura no Brasil, parte dela depende muito da irrigação. Que a gente sabe, o Brasil é uma potência mundial em água? Sim, é, beleza. Mas a gente sabe também que essa água não está distribuída de maneira igual pelo território brasileiro inteiro. Existem regiões que há uma abundância de água. Região norte é um exemplo, né? Bacia lá amazônica, sobra água lá, né? Por outro lado, olha a bacia, aquelas bacias da região do Nordeste, né? São bacias que têm um déficit de água, falta d'água. E aí a região Sudeste aqui, essa bacia do Atlântico Leste, né? Onde está aí as principais regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. O déficit de água aí é por conta do uso, do intenso uso. É onde estão a metrópole do Brasil, né? A cidade de São Paulo consome muita água, né? Sobretudo também por conta da indústria. A indústria, quando faz o processamento, a lavagem, a produção de alimentos, nossa, gente, utiliza muita água, muita água. Embora algumas leis estão sendo criadas para que essas indústrias elas reutilizem a própria água. Mas você sabia que até pouco tempo atrás eles captavam a água do rio, usavam e dispensavam essa água, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então as leis vêm no sentido de regulamentar, regularizar toda essa situação para que haja um menor dos impactos possível no meio ambiente. Tudo bem? Então, ó, outra questão muito importante das bacias hidrográficas também, a sua análise, né, é com relação à produção de energia elétrica, né? Eletricidade hidráulica, aquela energia elétrica gerada a partir de usinas hidrelétricas. Então, quando se cria, determina uma bacia, o potencial que essa bacia tem de gerar energia elétrica também ela é vista, né? Então, a gente sabe que cada bacia tem suas características, tem rios com características, às vezes tem rios que são mais planos, são mais largos, outros são mais estreitos, outros têm várias quedas, o que favorece a produção de energia elétrica. Então, depende muito das características da bacia para definir qual que é a função dessa bacia. No caso aqui, a nossa bacia da PCJ, qual que é a função da nossa bacia aqui? A principal função tem sido, né? É abastecer os centros urbanos, tá? Abastecimento de água. Até porque a irrigação, na nossa região, ela não é tão utilizada, né? A gente sabe que a nossa região, na questão da agricultura, prevalece a cana, tá? Mas a nossa região, ela tem um regime de chuva adequado para essa cultura, de modo que não haja necessidade de irrigação. Então, por outro lado, a nossa cidade, por exemplo, tem um parque industrial, tem um distrito industrial. Piracicaba tem um distrito industrial. Então, todas essas cidades grandes, Limeira, né, eles demandam também uma grande quantidade de água para ser usada na indústria. Então, o nosso uso é o consumo nos centros urbanos, pela população e também na indústria. Tá legal? Então, tá aí a nossa aula de hoje
sobre bacia hidrográfica era um tema mais curtinho, mas eu gostaria de destacar, não menos importante, né, mas eu gostaria de destacar que estamos falando dos recursos naturais, e a água é um recurso muito valioso, às vezes a gente não dá muito valor, porque basta a gente ir lá na torneira, ligar, tem água, vai no chuveiro lá, liga, tem água, mas isso, gente, é uma questão de que precisa ser gerenciado com muito cuidado, tá? Porque é um recurso que em determinados países aí já está escasso. E uma coisa é água para ser utilizada aí. A outra coisa é ter água potável. A gente sabe que a água no mundo não vai acabar. A água no mundo não acaba. O que acaba é água potável, água disponível, potável para ser utilizada, tá? Porque caso contrário, vai ser necessário um grande investimento, um custo altíssimo para despoluir essa água. E a gente sabe que a organização das nossas sociedades, do jeito que está hoje, a tendência é sempre poluir mais, num ritmo mais acelerado, do que despoluir ou fazer um consumo mais consciente. A gente sabe disso, né? Sabe disso. Agora, como é que essa gestão tem que ser feita? A crítica está em cima dessa questão, de como gerenciar melhor os nossos recursos, de modo que a gente tem o uso necessário que tem que ter mesmo, sem ter grandes demandas e grandes custos para que isso chegue para a gente de maneira adequada, né? Então, isso é importante. Grande parte da nossa água, não só de Rio Claro, mas do Brasil, isso é a realidade do Brasil e de muitos países, ela é desperdiçada, tratada, ó, ela foi tratada numa estação de tratamento, vai para a tubulação e se perde na rua, com tubulação velhas, antigas que estouram, né? Se perde muita água que foi gasto dinheiro para tratá-la. Então, todo esse sistema que tem que estar de olho, né? Há países aí que estão cobrando água. No Chile lá, deu um pega para capar lá, porque estavam querendo criar uma lei que cobrava água. Ah, mas no Brasil também cobra água. Não, mas eles iam taxar no sistema de que como se fosse um produto mesmo, tá? Aqui a gente paga pelo sistema de manutenção e paga pelo esgoto. Tá? Lá, além disso, ia cobrar também a água como uma mercadoria. Então, privatizar a água, pior ainda, privatizar a água. As pessoas teriam donos da água, né? E aí, lógico, seriam as principais indústrias, os principais produtores, né? Quem tinha grana no meio que vai estar com esse poder na mão. Então, a gente tem que tomar cuidado com toda essa questão. E aí, tudo que eu estou falando, vocês têm que ter o argumento num determinado momento em que for utilizar aí para uma redação de Enem, de vestibular, tá? Então, essa é a aula de hoje sobre as bacias hidrográficas, tá? Vocês têm a apostila. Eu tinha no primeiro momento a ideia de trabalhar com vocês exercícios da apostila, mas aí a gente deixou para falar hoje sobre as bacias hidrográficas. A partir de agora, o professor Romualdo, ele vai conduzir, tá? A aula com vocês. A partir da semana que vem já vai ter a segunda atividade de geografia, né? Então, o professor ele vai dar uma olhada, vai elaborar em cima desse assunto, dos domínios morfoclimáticos e das bacias hidrográficas, tá? Então, são dois assuntos que ele vai utilizar para elaborar a atividade que vai ser lançada no dia 10, terça-feira. Tudo bem? Então, eu me encerro por aqui. Eu fiquei muito satisfeito de revê-los, né? Porque vocês eram a minha turminha o ano passado, né? Tivemos junto aí o ano passado. Vocês iniciaram com a Sandra, e eu fiquei, assim, 1 mês, 2 meses, na verdade, 1 bimestre, né? Fiquei 1 bimestre com vocês, aí até chegar, né, o Romualdo, porque ele passou pelo processo de seleção, e aí foi uma satisfação estar esse tempo com vocês. Vocês estão em ótimas mãos agora, tá? Continua aí com a mesma pegada, com a mesma atenção, e tirando dúvidas, pode procurar o professor também, né, Ronaldo? Ele vai estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, da minha parte, eu encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, antes da gente encerrar de fato,